Muito bem, eu agora vou conversar com a médica anestesiologista, doutora Cristiane Leone. Ela é especialista em dor também, que é uma coisa, né? Cristiane, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilinho. Cristiane, eu queria que você me contasse o seguinte. As pessoas estão ficando mais velhas, né? Nós estamos envelhecendo, eu não sou um exemplo aqui, já deveria estar lá há muito tempo. E aí, portanto, tem mais dores, tem mais problemas de saúde. A própria pandemia deve ter agravado alguns casos. Quais são as abordagens hoje mais atuais em relação ao combate da dor? Porque viver com dor não é fácil, não, né? Aquela Não, coisa nem um pouco. nem um pouco, né? Então, nos ilumine um pouco aí com isso que é importante para todos, Cristiane. Então, antes de tudo, eu acho que a gente precisava de diferenciar, né? Dor aguda e dor crônica. A dor aguda é um sintoma, né? É uma experiência sensitiva, emocional, altamente desagradável. O que seria uma dor aguda? Você saiu ali, torceu o pé, bateu o braço, aquela dor é uma dor aguda. O que é uma dor crônica? A dor crônica, ela deixa de ser um sintoma e ela passa a ser uma doença. Então, hoje em dia, nós tratamos a dor crônica como uma doença. Quando é que ela faz essa transição? Uma dor aguda que passe mais do que 90 dias. Isso é a definição da IASP, que é mundialmente, né? Passou de 90 dias sentindo a mesma dor, você já pode considerar isso uma patologia, uma dor crônica. Então, a população, o número, os índices, a epidemiologia, como se fala, das patologias que causam dor crônica, hoje em dia vem se acentuando e vem se atualizando, né? Tivemos algum tempo atrás a chikungunya, a Sim. zika, a dengue e agora a Covid, que se transformaram em patologias pós a própria doença, né? Hoje em dia nós temos a dor pós-Covid, coisa mais atual que existe. Então, o paciente tem Covid, caso grave ou não, geralmente os casos mais graves, que ficam entubados, mais tempo em UTI que saem, às vezes esses pacientes perduram com dor, um quadro de dor por mais de 1 ano ou 2 anos, assim como eu falei anteriormente, chikungunya, zika e dengue. Dores articulares, dores musculares e muda e interfere principalmente na qualidade de vida. Quem trabalha com dor crônica visa justamente isso, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Às vezes o paciente chega para você e fala, tenho uma dor na coluna, por exemplo, geralmente é uma das queixas maiores de clínica de dor, é dor lombar. Cefaleia, dor lombar, mas dor lombar, quase 85% das queixas de dor em clínica de dor é lombalgia. Então, o paciente chega para você com uma queixa de dor lombar há muitos anos e, às vezes, você não consegue, você fala para esse paciente que você vai fazer tudo o que você possa para melhorar a dor dele, mas, às vezes, você não consegue zerar essa dor. Por isso, a gente usa uma escala, né, de dor e de 0 a 10. A gente faz essa pergunta, né? Sua dor é 0? 0 é dor nenhuma. 10 é uma dor insuportável. O paciente classifica, dá uma nota para aquela dor dele. Em cima disso, a gente tenta melhorar. Como eu falei, a gente pode não conseguir zerar, mas a gente tenta melhorar essa dor. De que forma? Como você falou, quais são os métodos que a gente usa, né? Sim. Bom, uma consulta bem feita para entender a dor daquele paciente. Como eu falei, pela definição da dor, é uma experiência desagradável, muito relacionada a uma lesão real. Às vezes não, a lesão já foi embora, mas o paciente continua sentindo dor. Por quê? Sentiu dor durante muito tempo, o cérebro sensibilizou, fez uma memória para aquela dor, e às vezes o motivo da dor vai embora e o paciente continua sentindo dor, né? É uma dor difícil de ser tratada, essa dor central. Mas quais são os métodos que nós podemos utilizar, né? Como eu falei, após uma consulta bem feita, entender a dor do paciente, explicar ao paciente o que é que ele tem, medicação, acupuntura que fazemos lá na clínica, né? A acupuntura que ajuda muito também no tratamento da dor,
E os bloqueios anestésicos que a gente pode fazer, ele vem evoluindo bastante. Recentemente eu fiz um curso de intervencionismo em dor lá no Sírio-Libanês, e você hoje em dia tem métodos, bloqueios guiados por ultrassom, que fazemos também na clínica, às vezes guiados por radioscopia, que a gente faz em centro cirúrgico. Então são métodos mais invasivos, que às vezes se tornam necessários, ou simplesmente fazer medicação ou acupuntura com o objetivo de melhorar aquela dor do paciente, de melhorar a qualidade de vida dele. Como você falou, dor não é uma coisa boa. Interfere no sono, interfere no humor, e daí interfere em várias coisas, no trabalho, na vida em casa, na relação familiar. É um problema que vai crescendo, crescendo, vai se ramificando e atingindo outras áreas da vida da pessoa, né? É engraçado, Cristiano, você falou uma coisa aí que, por exemplo, meu pai, que já faleceu há muitos anos, Sim. ele teve herpes zoster aqui que atingiu o trigêmeo. E ele, na época, sentiu muita dor, muita dor, muita dor. Depois, anos ainda, ele sentia essa dor. Quer dizer, a dor ficava, não é, como se ela tivesse incorporada. Agora, me diga uma coisa, o efeito psicológico Então, é importante na dor? e claro, com certeza, o fator emocional, né? Sim. A forma como o paciente encara a dor dele, tem isso muito importante. A forma como os familiares encaram a dor do paciente. Muitas vezes a família ajuda, muitas vezes a família atrapalha e piora o caso de dor, né? Existe uma patologia chamada fibromialgia, né? Que atinge, infelizmente, a maioria das vezes mulheres na idade de 30, 40 anos, que é uma patologia uma dor difusa, generalizada, a pessoa associada a uma fadiga intensa, a pessoa não consegue sair da cama, e não se sabe o que causa a fibromialgia, não tem cura, a pessoa que o gatilho aparece essa doença na vida da pessoa, essa pessoa vai ter fibromialgia o resto da vida. E o interessante, como você falou aí, ela está diretamente relacionada a fatores emocionais. Então, a pessoa está bem, mas geralmente o gatilho, essa doença aparece quando existe um gatilho emocional, um assalto, uma perda familiar, um trauma emocional. A doença aparece. E ela continua sua companheira o resto da vida, e todas as vezes que você tem emocionalmente você atingida, os sintomas voltam a aparecer, né? E realmente é uma coisa que deixa você dificulta você trabalhar, dificulta você se relacionar com as pessoas. E o pior de tudo, as pessoas não conseguem ver. Dor é uma coisa, eu falo muito para meus pacientes isso. Dor, cada um sabe a sua. A gente não pode mensurar. A minha é maior do que a sua. Infelizmente, a gente não tem como mensurar. Cada um tem a sua e cada um sente a sua. Então, você vê uma pessoa bem vestida, arrumada, perfumada, não está sangrando, não está com deformidade, não tem uma cor diferente, e você olha para aquela pessoa e diz, como você pode estar sentindo dor? E a pessoa está sentindo dor. É difícil a pessoa dizer que está sentindo, né? Então, o fator emocional interfere, sim, na dor, e piora quando as pessoas que estão em sua volta não conseguem enxergar e não te entendem como uma pessoa portadora de dor, né? No caso do seu pai, a herpes zoster, é uma dor neuropática, né? É uma dor que está relacionada, você já deve saber que ele viveu isso, mas com o vírus da catapora, que fica ali adormecido, e depois, geralmente em idosos, né, que tem uma imunidade menor, e também relacionado a um fator emocional, uma tristeza profunda ou uma chateação. Esse vírus que estava ali adormecido atinge o nervo, né, uma dor neuropática, e se você não tratar logo, imediatamente, conseguir melhorar aquele quadro, isso pode perdurar a vida inteira. E é uma dor tipo choque, que formiga, que pinica, incomoda realmente, né? E pode ter momentos que ela exacerba, com os fatores emocionais importantes incluídos aí, e tem momentos que ela está mais calma. Como você falou, e eu repetindo mais uma vez, o fator emocional, a emoção do paciente interfere diretamente no quadro álgico dele. Eu estou conversando com a médica anestesiologista e acupunturista da Clínica Salvador, doutora Cristiane Leone.
Cristiane, me fale agora sobre neuropatia diabética, que também causa dores constantes, irritantes. E aí? Tem E aí? alguma coisa que ajude? Então, o que ajuda, é o que eu falo sempre para os pacientes, sempre é a prevenção. Porque a neuropatia diabética, ela está relacionada, às vezes o paciente é diabético há um ano, e aquele paciente que come o açúcar e a glicemia sobe um pouquinho, geralmente a glicemia normal é até 100, né, que a gente considera. Alguns laboratórios 99, mais 100. Então, se o paciente é diabético há um ano e tem uma crise e sobe essa glicemia a 200, a 250, esse paciente não, teoricamente, vai ter uma neuropatia diabética. A neuropatia diabética está relacionada com o tempo da doença. Então, se você é diabético geralmente há 10, 15, 20 anos e você mantém uma glicemia baixa, você está mais difícil de ter a neuropatia diabética. Mas você é diabético há tantos anos e está ali 105, 110, mas não era tão alto, mas o tempo que ele ficou um pouquinho alto que seja, isso interfere. O que é a neuropatia? Falando de uma forma bem clara, o açúcar alto no sangue, né, a glicemia alta, ela vai destruir os pequenos vasos. E geralmente a neuropatia diabética atinge mãos e pés. A gente chama assim, neuropatia em bota e em luvas. É como se o paciente estivesse calçando uma luva de formiga, vamos supor, de espinhos, que ficasse pinicando. Pinica, arde, é uma dor que queima. Então, como eu falei anteriormente, o açúcar alto, ele destrói os pequenos vasos. Onde estão os pequenos vasos? Nas mãos, nas extremidades, mãos e pés. Destruindo os pequenos vasos sanguíneos, esses vasos que irrigavam os nervos, os pequenos nervos que estão nas extremidades. Então, o vaso sanguíneo destruído não irriga, não leva sangue, nutrição aos nervos, e os nervos ficam doentes, né? E isso nas extremidades causa essa dor lacerante. Então, a primeira coisa é, você que é diabético, procure deixar a sua glicemia a níveis normais. Você tem como fazer isso com acompanhamento com o endocrinologista, usando medicações, também hábitos de vida, né? Tentando alimentar, tentando fazer uma atividade física, que também interfere no nível glicêmico. Então, basicamente, profilaxia. Alimentação, atividade física e medicação orientada pelo seu médico. Bom, mas você manteve níveis altos de glicemia durante alguns anos na sua vida e hoje você apresenta esse quadro de dor que eu estou falando, que eu falei, formigamento, dor em queimação, ardência em mãos, em pés. Sim, aí tem um tratamento, mas também, como eu falei anteriormente, a gente pode conseguir cessar essa dor, mas a gente pode também não conseguir diminuir, mas o paciente ainda continuar com algum sintoma. O objetivo realmente é diminuir, e é isso com algumas medicações que a gente faz uso, às vezes com bloqueios também, acupuntura, todos esses métodos que eu falei para você anteriormente ajudam, mas bato de novo dizer que a grande importância aí é a profilaxia, é você tentar evitar chegar nesse quadro. Muito bem, muitíssimo obrigado, doutora. Foi ótimo conversar com você. Espero que a gente volte a conversar outras vezes, viu? Bom dia e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada, Mari. Foi muito bom te encontrar de novo, conversar agora online, não pessoalmente, como foi da outra vez, mas sempre bom falar com você. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço. Um abraço também. Doutora Cristiane Leone, interessante esse negócio de dor, não é? Porque